Fala, meus bioalunos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante dentro da ecologia, né, que é a dormência, e incluído aí dentro do assunto de dormência, nós vamos falar sobre hibernação também. Vocês já ouviram falar em hibernação? Com certeza nos desenhos animados, em algum lugar, tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre hibernação. Mas vocês sabem o que que é isso? Vocês sabem os mecanismos ecológicos que estão por trás disso e quais as vantagens evolutivas e adaptativas que levaram alguns animais a desenvolverem a hibernação? E em muitos casos, né, a hibernação é um termo utilizado muito para animais, porém o termo geral aí, dormência, ele pode ser aplicado aí tanto para animais quanto para plantas e não tem problema quanto a isso, tá? É um termo muito interessante. Mas antes da gente dar início aí ao nosso conteúdo, eu gostaria de agradecer ao engajamento de vocês no meu último vídeo, quando eu falei lá sobre quanto ganha um biólogo, né? Se você não assistiu ainda esse vídeo, então assiste aí, vai aparecer o card aí, vai aparecer o link. Dá uma assistida nesse link se você é biólogo ou está fazendo biologia. Eu acho que é um assunto que vai interessar aí para vocês. Então, com certeza, é um vídeo muito interessante. E a galera participou bastante, eu vi que muita gente compartilhou. Então, fiquei muito feliz, né, que o vídeo deu todo esse bop aí e deu toda essa participação de vocês. Então, vale a pena, eu acho que é um assunto que interessa aí para muitos biólogos. E já que tá tendo todo esse engajamento, é sinal que o canal ele tem conteúdo, que ele tem uma coisa aí relevante para vocês que estão estudando. Afinal de contas, como eu disse anteriormente, né, esse conteúdo aqui, essas aulas de ecologia que eu estou dando aqui no YouTube, são idênticas às aulas que eu ministro na disciplina de ecologia de populações e comunidades lá da UEMS, que é a faculdade que eu estou dando aula atualmente. Então, ó, vocês têm um conteúdo aí de qualidade a nível de graduação e de graça, e eu não cobro nada de vocês, então não custa nada vocês se inscreverem no canal, deixar um like aí, porque o YouTube vai entender que sim, que esse conteúdo é relevante, que esse conteúdo vale a pena ser compartilhado aí para mais outras pessoas, e você vai estar me ajudando também a manter o canal. Beleza, gente? Sem mais delongas, vamos falar aí sobre dormência. Como eu disse, né? Vocês já ouviram falar, talvez, para animais, que muitas vezes é chamado de hibernação. Mas vocês sabem o significado ecológico da dormência? Muitos ecologistas, e eu concordo plenamente com essa afirmação, eles consideram que a dispersão e migração, que foi o tema da aula passada, então dê uma conferida na aula passada também quando eu falei sobre dispersão e migração. A dispersão e migração, ela é o movimento dos animais aí para ou até plantas para locais mais favoráveis, independente do contexto do que a gente considera como favorável. Então a gente sabe que isso aumenta o sucesso reprodutivo, aumenta o sucesso evolutivo. Então a gente diz que isso aumenta o fitness da espécie, ou fitness individual do indivíduo que consegue se dispersar para locais favoráveis. Porém, a gente está falando sempre em locais. Muitas vezes a gente não se pergunta assim, beleza, eu vou migrar para tal local. Mas aí vem aquela pergunta, quando eu vou migrar? Então, a migração ela pode ser uma migração no tempo também. Às vezes, não compensa eu sair desse local. Muitas vezes compensa eu migrar através do tempo. Mas, Cabelo, como assim migrar através do tempo? Você está falando em viagem do tempo? Não, gente. Mas imagina, se de repente você está num momento aí que não é favorável para sua vida e você sabe que dali a alguns meses as condições vão voltar a ser favoráveis, né? Não dá vontade? Hoje em dia a gente está no momento da quarentena aí. Não dá vontade da gente dar pause na vida aí e só acordar quando a quarentena acabar e as coisas na nossa vida voltarem ao normal? Muito bem. Alguns animais eles conseguem fazer isso aí de uma forma bem similar, se a gente for comparar dessa forma. Como? Eles diminuem o seu metabolismo ou retardam o seu ciclo de vida para que eles deem continuidade quando as condições voltarem a ser favoráveis. Então, em termos ecológicos, isso aí é como se fosse uma migração no tempo, porque eles pulam, né? Eles dão pause na vida ali e eles vão voltar à sua atividade vital aí somente quando as condições voltarem a ser favoráveis ou quando for mais conveniente aí para a espécie. Então a gente chama de dormência como se fosse aí uma migração no tempo. Então existem as migrações espaciais e existem as migrações no tempo aí que são de fato o que a gente considera como dormência. Quais os benefícios da dormência? Por que que isso é vantajoso? Primeiro, o organismo que ele está na fase dormente, ele está economizando energia. Ou seja, se aquela fase ela está desfavorável, não está tendo alimento, não está tendo local, não está tendo recursos para reprodução, não compensa ficar gastando energia ali. Então, se você entra em estado de dormência, você não vai estar consumindo aquela energia toda, aqueles recursos energéticos todos que vocês conseguiram aí alocar ao longo das fases em que as condições ambientais elas
elas estavam favoráveis. Então, alguns animais, por exemplo, esquilos, né, alguns morcegos e muitos animais aí, eles comem durante o verão, engordam, adquirem bastante gordura, porque no inverno não vai ter nada, no inverno não vai ter alimento. Então, ao invés deles ficarem acordados ali, gastando energia, não, eles dormem entre o estado de dormência ali e eles acabam chegando aí, passando todo o inverno nessa fase de dormência sem gastar energia, então ele conseguiu sobreviver, porque se tivesse acordado ali e sem se alimentar, com certeza esse organismo ele morreria de fome. Então, um dos principais benefícios aí da dormência é a conservação de energética. Além disso, os organismos eles podem adquirir tolerâncias a condições adversas. Como assim tolerâncias a condições adversas? Imagina uma condição de muita seca. A semente, por exemplo, é uma fase dormente de uma planta e a condição está muito adversa, né? Está muito seco. Uma planta, uma erva ali não vai conseguir se desenvolver num ambiente tão seco. Então, o que que acontece? A semente se mantém dormente ali, se mantém na fase de semente e não se desenvolve. Quando as condições estiverem favoráveis, então elas toleraram toda aquela seca porque elas estavam dormentes. Mesma coisa aí com os ursos. Eles não conseguiriam, muitas espécies não conseguiriam sobreviver a temperaturas tão frias, né? Ou seja, uma condição adversa. Porém, se ele estiver dormente ali, estiver em diapausa, escondidinho no lugar dele, beleza, conseguiu passar pelas condições adversas. Então, é um benefício muito interessante, gente. E existem aí certos tipos de dormência, né? Existem basicamente dois tipos: as dormências preditivas e as dormências subsequentes. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar nessa aula, gente, embora tenha muitas fotos de ursos aí, muitos autores não consideram os ursos como hibernadores verdadeiros aí, porque os ursos, o que é de fato uma hibernação? É quando o animal ele diminui o seu metabolismo, né? O metabolismo ele para de gastar energia e a temperatura corporal ela também diminuiu muito. Alguns esquilos aí, alguns invertebrados, inclusive a temperatura fica em torno de 5 graus. Então, durante essa fase é como se o animal tivesse morto lá. Se você mexer no esquilo enquanto ele está hibernando, você pode pegar ele, jogar para um lado, jogar para o outro, né? Virar de ponta cabeça, coçar o olho dele, não vai fazer nada, ele está dormente, ele não vai acordar. Agora, se você fizer isso com um urso, ele vai acordar, com certeza, você vai levar uma mordida, vai levar uma patada lá, não vai ser legal para vocês. Então, os ursos, apesar deles diminuírem bastante o metabolismo e ficarem lá dormentes, eles não diminuem muito a temperatura deles cai muito pouco, então muitos autores não consideram os ursos como hibernadores verdadeiros, tá? Mas eles vão entrar aqui em algumas discussões como sendo dormentes para que a gente consiga aplicar alguns conceitos do que eu estou falando aqui. A dormência preditiva, a gente vai discutir com mais detalhes dos slides seguintes, mas ela é aquela dormência onde ela acontece antes da condição favorável acontecer. Tipo, ela é preditiva, é como se o animal estivesse prevendo que alguma coisa ali vai ficar desfavorável. Então, quando a gente está falando de dormência preditiva em animais, ela é chamada de diapausa, e quando ela está acontecendo em plantas, a gente chama de dormência primária ou dormência inata também. É a mesma coisa aí quando está acontecendo em plantas. Existe também a dormência subsequente, também chamada de dormência secundária, que é aquela que ocorre logo depois que a condição ficou desfavorável. Então, a preditiva, o animal prevê que alguma coisa ali vai acontecer. A subsequente, o animal não prevê, então acontece assim: primeiro o estímulo adverso, depois vem a dormência secundária, ou também chamada de subsequente. Então, vamos falar primeiro sobre as dormências em animais, primeiro sobre a diapausa aí. Ela é mais comum em invertebrados, né? Então, a dormência é de fato a hibernação que a gente conhece, é a hibernação onde o organismo está prevendo ali que alguma condição vai ficar desfavorável, então diminui o metabolismo e as coisas começam a acontecer. Ela é mais comum em invertebrados mesmo, até porque os invertebrados eles geralmente têm um tamanho corpóreo menor, então condições de tempo, né, condições ambientais acabam afetando os animais pequenos de uma forma muito mais severa do que afetam os animais grandes. Então é muito mais comum a gente encontrar animais que hibernam em locais de clima muito frio, onde você tem estações do ano muito bem definidas, e geralmente isso acontece com animais pequenos, tá, gente? Não é muito comum animais grandes terem hibernação verdadeira ou esse estado de diapausa aí que a gente vai discutir agora. Então, né, é mais comum em invertebrados, porém muitos vertebrados possuem, como morcegos, esquilos, também são vertebrados pequenos aí. A diapausa ela é dita obrigatória quando uma espécie ela obrigatoriamente precisa passar por um estágio de diapausa. Então esse gafanhoto aí da foto do gênero Cortypus é uma espécie aí que os ovos
eles precisam entrar em dormência, eles precisam passar por uma fase de temperatura muito baixa, aí abaixo dos 5 graus. Porque senão os ovos eles não se desenvolvem. Então é uma dormência obrigatória. Então nesse caso é obrigatório. Qual que é a vantagem disso, né? Os ovos que passam por essa dormência obrigatória, quando depois que nasce, desenvolve e chega à fase adulta, né? Tem pesquisas que demonstram que quanto mais baixo esses ovos passam, quanto mais baixa a temperatura que esses ovos passaram, mais tolerantes são os adultos com relação à temperatura. Então, olha só, os adultos eles acabam se beneficiando porque passaram durante a fase de ovo e passou por uma temperatura muito baixa. Então, isso aumenta a resistência dos adultos. E existe a diapausa facultativa, que, como o próprio nome já diz, ela é facultativa, ela pode acontecer ou ela pode não acontecer. E um exemplo aí é a Drosophila obscura, né, que é uma espécie cosmopolita e tem no mundo todo. Porém, em locais em que o clima é tropical, por exemplo, aqui na nossa latitude, onde você não tem as 4 estações bem definidas, né? Essa mosca ela produz aí 4 gerações ao longo do ano, uma média, né? Mais ou menos uma geração a cada estação do ano. Então não tem dormência em locais onde a temperatura e o clima ele é mais ou menos tropical. Porém, as drosófilas obscuras que vivem lá na região norte, na Europa, na Inglaterra, elas acabam fazendo o seguinte: chega no verão, produz uma geração, outono produz uma geração, inverno não produz nenhuma geração, né? Então, essa mosca aí, ela dá uma pausa no seu ciclo reprodutivo, porque ela sabe que no inverno, né, lá naquela região, como o clima é temperado, o inverno é muito rigoroso, a prole dela não vai conseguir se desenvolver. Então, depende da região que a espécie tá, ela pode fazer uma diapausa ou não, por isso que ela é dita diapausa facultativa ou dormência facultativa aí. Agora iremos falar sobre a dormência subsequente, que eu falei no slide anterior, que é aquela dormência que ela ocorre logo após a condição desfavorável ela acontecer. Ela é comum em ambientes onde a condição desfavorável ela é imprevisível. Não tem como eu prever quando vai ficar desfavorável ali. Pode acontecer esse ano, pode acontecer daqui no ano que vem, ou pode nunca acontecer, pode ficar 10 anos sem ter uma condição desfavorável. Então, nesse caso, não tem vantagem em fazer diapausa, não tem vantagem em fazer aquela dormência preditiva. Por que não tem vantagem? Imagina, se eu tô aqui, a minha condição tá favorável, aí eu tô tentando prever, eu falo assim, bom, eu vou entrar em dormência porque eu acho que no mês que vem a condição vai ficar desfavorável. Aí eu entro lá em dormência, eu paro de alimentar. E se a condição não ficar desfavorável? Eu perdi tempo, né? Eu fiquei lá dormindo, enquanto os outros indivíduos lá continuaram se reproduzindo, continuaram sobrevivendo e não entraram em dormência, porque não deu, eu não tenho condições de prever. Então, em locais onde as condições desfavoráveis não são previsíveis, não é vantagem nenhuma eu ficar dormente aí de uma forma preditiva, porque não tem como saber, não tem como isso acontecer. Então, isso daí, a dormência, nesse caso, ela só é uma vantagem se eu tiver a habilidade de responder imediatamente após a condição desfavorável aparecer. Como assim? Vamos supor que eu passe aí por um longo período de uns vários anos em que as condições nunca ficaram desfavoráveis. Daí, de repente, chega aí aquele vírus que não pode ser nomeado, porque senão o YouTube tira a monetização aqui do meu canal. Chega um vírus aí e a condição fica totalmente desfavorável. Aí o que vai acontecer? Eu imediatamente entro em estágio de quarentena, eu entro em estágio de dormência. Então, isso é uma coisa subsequente, ou seja, eu reagi imediatamente. Então, eu não reagi antes de acontecer, porque eu não sabia se ia acontecer e não fiquei perdendo tempo. Eu fiquei fazendo minhas coisas, estudando, fazendo tudo aquilo que eu precisava fazer. Então, essa dormência subsequente, os organismos que fazem isso, eles entram em estágio de dormência somente se as condições adversas, elas realmente acontecerem. Então, elas só vão acontecer se a condição adversa realmente acontecer. Então, tem muitos estímulos aí fisiológicos que vão dizer para os animais, ó, entra em estado de dormência porque a coisa está ficando feia. Então, quantidade de alimento, temperatura pode ser um estímulo. E eu coloquei uma foto, essa foto aí de baixo é um tardígrado, gente. Tardígrados são exemplos aí de animais com excelentes capacidades de resistência. Os tardígrados, eles podem habitar aí vários ambientes úmidos, eles são microscópicos, né? Parece esse ursinho fofinho aí, é um animal muito fofo, né? Eu acho um bicho muito fofo. Ele faz a sua dormência ali somente se tiver um período de seca, né? Se alguma coisa ficar ressecada ali, se acabar o alimento,
momento, ele vira lá um animal dormente ali e sobrevive aí por muitos anos, pode ficar congelado, pode ficar ressecado. Então, sobre muitas condições adversas aí, os tardígrados são campeões em sobrevivência. Porém, é um tipo de sobrevivência subsequente, porque é uma resposta direta, é uma resposta imediata a um tipo de condição adversa. Me fala aí nos comentários se vocês conseguiram entender esse tipo de dormência. Aí, se não conseguiram entender, eu explico quantas vezes forem necessário. Agora a gente vai falar sobre dormências em plantas, né? E plantas têm três formas de dormência aí muito característico das plantas, que elas podem ficar dormentes aí ou na forma de sementes, ou seja, a semente ela só começa a se desenvolver quando a condição for favorável. Então a planta ela emite lá sementes, ela produz sementes, que são formas aí que a semente só vai germinar quando ela estiver numa condição X ali que for a necessidade da planta. Porém, em alguns casos, as plantas elas podem ter gemas dormentes também, né? Como no caso dessa planta aí do gênero Carex, ela é uma planta que ela emite um caule do tipo rizoma, né? Que é aquele caule horizontal que ele vai por debaixo da terra lá. E ao longo desse caule pode ter várias gemas, né? E, porém, as gemas aí elas vão responder às condições favoráveis ao longo desse caule, dependendo da necessidade da planta. Então, pode ter muito. Esse cárex aí da imagem é um exemplo de planta que tem as suas gemas bem com características de ser uma gema dormente mesmo. E além disso, a própria deciduidade da planta é uma característica de dormência também, porque imagina uma planta lá que vive num ambiente onde o clima ele é bastante temperado, né? Tem inverno muito rigoroso. Durante o inverno não tem chuva, a incidência de luz ela diminui, ou seja, a planta não vai conseguir fazer tanta fotossíntese. Então, para que a planta ela vai ficar perdendo água? Ela vai ficar perdendo energia ali através das folhas. Então, essas plantas elas são decíduas, ou seja, elas perdem todas as folhas para economizar energia, para economizar água, para economizar uma série de coisas ali. Então, a deciduidade, né, quando você vê aquela planta sem folhas durante o inverno, é porque ela está em um estágio dormente. Quando voltar aí a primavera, vai nascer novamente as folhas, as gemas vão ser ativadas aí e ela vai produzir folhas novamente. Então, passou por um estágio de dormência também. Existe, né, em plantas, quando a dormência ela é chamada de inata, que é aquela dormência que é um tipo de dormência preditiva, como eu disse anteriormente, que é quando uma planta ela tem a necessidade absoluta de um estímulo para reativar os processos de crescimento e desenvolvimento. Então, uma planta ela entra em estágio de dormência obrigatoriamente e ela vai precisar de um estímulo específico para voltar a sobreviver. Essa planta aí do lado é a Gleichenia, tá? É uma espécie invasora, não sei como ela chegou aqui no Brasil, mas se você está descendo a Serra do Mar lá, indo para Ubatuba, no pé do morro lá você vê um monte de Gleichenia, parece uma samambaia aí. E é uma planta que, observe aí nas laterais, né? Você tem, em uma determinada época do ano, elas secam todas as folhas, elas ficam escuras, como essas folhas aí do lado. Isso daí, gente, queima igual pólvora, tá, gente? Mesmo estando em um ambiente muito úmido aí, essa folha ela é tão seca e ela é tão incandescente que ela vai queimar aí ao menor estímulo, qualquer faísquinha que acontecer ali vai pegar fogo igual pólvora. Então essa planta ela precisa do fogo, ela precisa pegar fogo em uma determinada fase da vida e depois ela dá continuidade ao seu desenvolvimento. Muitas plantas do cerrado passam por isso também, né? As gemas, elas precisam passar por um processo de queimada para que depois da queimada elas se desenvolvam. Logicamente que essas plantas elas têm adaptações para que elas sobrevivam ao fogo. Somente as folhas queimam, mas o resto da planta ali, ela sobrevive depois que acaba o fogo, ou seja, ela passou por esse processo. Se tinha alguma outra planta competidora ali, ela eliminou porque ela pegou fogo ali, com certeza ela matou todas as outras plantas que não têm essa habilidade de ficar ali perto dela. Então é uma capacidade aí muito interessante que eleva aí muitos os níveis de competição dessas plantas. Existe também um tipo de dormência em plantas que é chamado dormência forçada, que é um tipo imposto por condições externas. Essa foto aí é chamada de vara de ouro, ou varadouro, né? Essa planta aí é uma planta herbácea também, e ela só entra em dormência se ela estiver sendo predada, né? Então tem alguns besouros herbívoros aí que são especialistas em predar esse tipo de planta, e quando eles começam a predar muito, quando começa a ter muito predadores, essas plantas elas param de produzir
sementes. Para que vai produzir sementes? Para que vai desenvolver mais gemas? Se está cheio de besouro ali, essa planta vai ser predada. Então não compensa, é uma condição adversa que forçou essa planta a entrar em dormência forçada. É um tipo de hibernação também subsequente, porém nesse caso é aplicado à planta, né? Planta, nada a ver. Ela foi forçada a entrar num estágio de dormência. Então normalmente ela acontece com algum tipo de estímulo adverso, então força a planta a entrar num estágio de dormência forçada. E aqui temos também a dormência induzida, que acontece em muitas plantas também. Então, muitas vezes a planta ela passa por um estágio de dormência forçada, né? Essa planta ela foi forçada a entrar em um estágio de dormência. Quando? O que vai dizer para essa planta que é hora de acabar com o estágio de dormência? Né? Então, quando é uma planta, muitas ervas daninhas, principalmente, como essa daí da foto, tá? Normalmente elas germinam suas sementes, elas têm o seu estado de sementes, que é um estágio de dormência. Porém, se ela entrar no estágio de dormência forçada, ela vai precisar de novas características para se desenvolver. Então, nesse caso aí, dessa planta, o que acontece? Se ela tiver muita competição ali com outras plantas, né? As sementes delas elas vão parar de se desenvolver quando elas caem no solo, ou seja, ela vai adquirir uma nova necessidade. Porque o que acontece com uma erva daninha? A semente, ela está dormente, mas para ela germinar, ela só precisa cair no solo, né? O único requisito da semente para sair da dormência é cair num solo favorável. Porém, o que adianta essa semente cair num solo favorável e se desenvolver se ali vai ter alguma outra condição adversa? Então, nesse caso, essas plantas elas podem adquirir outras necessidades. Por exemplo, quantidade de luz. Se, por exemplo, a condição adversa ela era competição, as sementes elas só vão voltar a se desenvolver quando tiver luz, porque daí significa que não tem mais as competidoras ali para essas plantas, né? E alguns pesquisadores descobriram isso fazendo um experimento em laboratório. Eles estavam estudando essas ervas daninhas que em um determinado terreno lá elas pararam de germinar, não germinava de jeito nenhum. E aí o que aconteceu? Depois de um tempo, eles falaram, não, tem alguma coisa errada, vamos levar isso aqui para o laboratório. A hora que levou lá para o laboratório e colocou luz, todas as sementes germinaram. Então elas só não estavam germinando porque não tinha luz. Mesmo antes, elas não precisavam de luz para germinar, mas como elas foram forçadas a entrar em dormência, agora elas precisavam de luz, porque é um estímulo que diz para elas o seguinte: olha, a condição adversa acabou, pode voltar ao seu estímulo de vida normal. Então, gente, esse conteúdo ele é extremamente relevante para vocês que vão estudar aí para as provas de biologia e da graduação também. E para quem quiser estudar para o Enem também, é um conteúdo bastante interessante, já que a gente não está tendo aulas presenciais, é muito importante que a gente estude, tá? Esse conteúdo é nível de graduação? Mas se você está estudando para o Enem ou para algum vestibular e quer dar uma aprofundada legal no conteúdo, vale a pena estudar por essas aulas aqui sim. Sigam o meu Instagram, tá? Me sigam no Instagram, porque eu coloco muito conteúdo lá também. É cabelo_Thiago, meu Instagram, digitem lá cabelo_Thiago, vai aparecer minha foto lá segurando aquela esponja, né? Então, é o meu Instagram, onde eu coloco muito conteúdo interessante aí para biólogos. Então, gente, eu vou ficando por aqui, bom estudo para todo mundo, tá? E fiquem em casa, né? A mensagem de hoje é o seguinte: fiquem em casa para que essa quarentena acabe logo. Abraço para todo mundo.